Olá, tudo bem? Somos alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora e estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre vacinas. Este é um trabalho para a disciplina de Microbiologia dos Organismos e foi feito pelos alunos Amanda Janiques, Cássio Magno, Lucas Rocha e Natália Ribeiro. Bom, muito se tem falado sobre as vacinas hoje em dia, mas você sabia que existem vários tipos delas? Neste vídeo, iremos falar um pouco sobre as vacinas de vírus atenuados e inativados. Começaremos então pelas vacinas de vírus atenuados. As vacinas de vírus atenuados apresentam os agentes infecciosos vivos, porém enfraquecidos. Nela, o vírus estará ativo, mas ele não será capaz de causar a doença. Isso é possível porque esses vírus passam por um processo no qual a sua virulência, ou seja, a sua capacidade de causar doença, ela é reduzida a níveis seguros para a sua aplicação no organismo. Sendo assim, eles nada mais são do que uma versão enfraquecida do vírus, o que não oferece risco para o hospedeiro. Sabendo disso, você saberia dizer como elas são produzidas? As vacinas atenuadas são produzidas geralmente a partir de infecções sequenciais de vírus patogênicos em culturas celulares in vitro ou em ovos embrionados. Essas células selecionadas para esse crescimento in vitro são preferencialmente não humanas, o que dificulta a sua capacidade de replicação quando em contato com tais células. A passagem do vírus por diversos tipos celulares e em diferentes condições ambientais faz com que se ocorram mutações em genes para proteínas específicas relacionadas à sua virulência e também relacionadas ao mecanismo de fuga do sistema imunológico, comprometendo assim o funcionamento desses fatores virais necessários à sua patogenicidade, resultando em cepas do vírus menos virulentas, ou seja, atenuadas. Dessa forma, o vírus se torna incapaz de causar doença em um hospedeiro saudável. São raros os casos em que os vírus atenuados podem readquirir mutações e retornar para a sua forma original selvagem, e assim ser capaz de causar a doença. Dessa forma, essas vacinas não são indicadas para pessoas imunodeprimidas ou até mesmo gestantes. Mas o que acontece então quando tomamos essas vacinas? Quando aplicada no organismo, o vírus atenuado consegue se replicar na célula, mas lentamente, sem causar maiores prejuízos à pessoa. Por essa exposição a esse agente infeccioso ser prolongada, induz-se então uma resposta imune local através das células da imunidade inata e também uma resposta imune humoral e celular através dos linfócitos T e B, o que gera proteção contra o vírus em questão. Essas células promovem a neutralização desses agentes infecciosos, assim também como das toxinas que eles produzem. Geralmente, produzem imunidade duradoura com a aplicação de uma ou duas doses da vacina. A desvantagem desse tipo de plataforma vacinal é que, em caso de já se ter circulantes no organismo anticorpos de algum evento de infecção prévia por esse vírus, a ação protetora da vacina sofrerá interferência, podendo se tornar ineficaz. Sabendo disso, você saberia dizer a importância desse imunizante? O uso das vacinas de vírus atenuados se provam eficientes contra doenças como a poliomielite, o rotavírus humano, a febre amarela, a tríplice viral, que inclui o sarampo, a varicela e a cachumba, a tetraviral, entre outras doenças, reforçando assim a importância da vacinação, principalmente com o evento da erradicação da varíola. Analisando alguns dados sobre o impacto da vacinação quanto ao vírus do sarampo, é possível se observar a queda dessa infecção a partir do momento em que crianças a partir do 9º mês de vida passaram a ser vacinadas. Já em relação à febre amarela, observamos como o aumento da cobertura vacinal da população foi crucial para a queda quase que absoluta da circulação desse patógeno. E na cachumba, o decréscimo nos casos mundiais dessa infecção foi devido às campanhas massivas de vacinação. Agora, iremos ver um pouco sobre as vacinas de vírus inativados.
Elas são feitas a partir de micro-organismos infecciosos mortos ou apenas partículas deles. Mas então, como elas são produzidas? Primeiramente, é necessário desenvolver o vírus em algum substrato como células ou ovos embrionados de galinha. Depois, o vírus passa pelo processo de purificação e em seguida é inativado, ou seja, morto por agentes químicos como formaldeído e a beta-propilactona, ou físicos, como calor e a radiação, tornando-se incapaz de causar infecção ou efeitos patológicos nas pessoas. O resultado são vacinas mais estáveis, fáceis de transportar e armazenar e que provocam baixo número de efeitos adversos. O que as vacinas inativadas fazem é enganar o nosso sistema imune, fazendo ele acreditar que o agente infeccioso morto ou uma partícula dele representa perigo real e inicia o combate a esse invasor, resultando num processo semelhante ao das vacinas atenuadas. Assim, quando o corpo recebe a vacina, o sistema imune entende que o agente infeccioso está presente no organismo. O processo natural de proteção é então desencadeado e o organismo desenvolve anticorpos e outras estratégias de defesa para combater o corpo estranho ou as moléculas que fazem parte da vacina. Dessa forma, quando o organismo realmente encontrar o vírus, ele estará preparado para lidar com o patógeno devido à resposta previamente induzida pela vacinação, juntamente à resposta induzida pela infecção pelo micro-organismo. Por trabalhar com micro-organismos completamente incapacitados de provocar sintomas de uma doença, as vacinas inativadas não oferecem risco de causar infecção em pessoas imunodeprimidas ou em gestantes e seu feto. Uma das características dessas vacinas é que, por não apresentar micro-organismos vivos, a sua resposta imune pode ser diferente ou mesmo menos duradoura, o que justifica que a maioria dessas vacinas necessitam de 2 ou mais doses. Então, para prolongar a sua ação, esse tipo de vacina requer em sua formulação adjuvantes, que são compostos que agem diretamente como estimuladores do sistema imune. Geralmente são sais de alumínio. Após administrada a vacina, esses adjuvantes provocam localmente a ativação dos processos de imunidade inata. Além disso, liberam lentamente no organismo os antígenos ligados a eles, aumentando as respostas dos anticorpos. Seu uso também influencia na quantidade necessária de antígeno usado para induzir a resposta imunológica, diminuindo o custo da sua produção. E nesse caso, quais seriam os exemplos? As vacinas de vírus inativados são indicadas contra a hepatite A, poliomielite 1, 2 e 3 de forma injetável, influenza, raiva humana, Covid-19, entre outras. Além disso, devido à pandemia do novo coronavírus, reforça-se a importância da vacinação, já que o imunizante da Coronavac também utiliza desse mecanismo. No caso da poliomielite mostrado no gráfico a seguir, é possível perceber então que quando o número de vacinados aumenta, há uma queda no número de infectados pelo vírus. Aqui estão as referências utilizadas. Por fim, sempre bom lembrar, vacinem-se. Obrigada.